Olá pessoal, aqui é o Josué Alves. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a regra de número 5 do livro 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson. Essa regra fala, o título dela é o seguinte: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Ou seja, é a ideia de disciplina de educação de filhos. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir notícias do tipo que a mãe chega com a criança e no avião e tem lá o assento da janela que é de outro passageiro e a criança começa a chorar porque quer aquele assento e a outra pessoa não dá porque é o assento dela, obviamente, e a mãe acaba brigando com a outra pessoa porque não cedeu aquele assento que era da outra pessoa ao seu filho, né? Notícias desse tipo têm sido cada vez mais comum. Às vezes uma pessoa está em algum local público, né, ou viajando em um ônibus, avião, usando o celular. Daí vem uma criança que quer pegar o celular da outra pessoa e usar para jogar, para assistir vídeos, e a mãe acaba insistindo para que a outra pessoa ceda o seu celular para aquela criança. Então, esse tipo de absurdo a gente tem visto cada vez mais, né? Eu já sou pai de gêmeos, meus filhos ainda não nasceram, minha esposa está gestante, e esse é um tema que eu quero estudar mais, que eu quero ler mais sobre isso, o tema da educação dos filhos. E coincidentemente, esta regra fala justamente sobre isso, sobre a questão da disciplina e educação dos filhos, tá? Então, se você tem filhos ou se você pretende ter filhos um dia, essa regra é essencial, tá? Então, muitos pais, eles acabam não educando os filhos, né? Não educando, pelo menos não adequadamente, os filhos. E isso traz diversos problemas para a vida daquela criança, principalmente, certo? O Jordan Peterson, ele vai começar falando o motivo, né, pelo qual as pessoas não educam adequadamente os filhos. Ele fala que todos nós, né, de uma certa forma, nós acreditamos na ideia de algum filósofo, inconscientemente ou conscientemente. E tem uma ideia de um filósofo contratualista chamado Rousseau, que ele fala que as crianças, elas são naturalmente boas, elas nascem boas e a sociedade o corrompe, né? Então, para Rousseau, Hobbes é outro filósofo contratualista que eu lembrei, mas para Rousseau, ele acredita que as crianças nascem boas, são naturalmente boas, né? Elas têm que se desenvolver ali com aquela natureza dela, mas que o meio em que ela vive, ou seja, a sociedade, corrompe ela. Porém, com o passar dos anos, e o Jordan Peterson deixa isso claro, essa teoria de Rousseau foi praticamente considerada obsoleta, né? Não tem fundamentos. Na verdade, o que se percebe é que sociedades, por exemplo, tribais, quando elas começam a passar por um processo de civilização, na verdade, por exemplo, uma tribo tinha um certo número de homicídios por ano. Quando elas passam por um processo de civilização, geralmente essa taxa de homicídio cai, ou seja, a taxa de violência cai quando aquela tribo passa por esse processo civilizatório. Então, o natural é que, conforme a pessoa se integre em uma sociedade saudável, naturalmente ela vai ficando melhor com o passar dos anos, e não pior. Então, isso é o contrário do que pensava Rousseau. Tá? E uma ideia cristã também, que é oposta à de Rousseau, é a ideia do pecado original, né, em que nós já, de uma certa forma, nascemos com esse pecado original que foi produzido pela queda do homem no Gênesis, né, queda de Adão e Eva, e por meio dessa queda, todos nós originamos esse pecado. Né? Assim que nascemos, já temos esse pecado. Então, de uma certa forma, nós já nascemos maus, né? Nós já nascemos maus. E o Jordan Peterson fala, né? É mais fácil se você deixar a criança sem educação, sem disciplina, é totalmente mais fácil
criança venha a se tornar uma pessoa má, né? Naturalmente, ela só vai seguir os instintos, né? Ele fala, você não precisa educar uma criança para ela comer que nem um porco, né? Você não precisa educar a criança para chutar, para bater, para roubar alguma coisa, tomar alguma coisa do outro que não é dele. Então é natural isso. Você precisa educar para o bem, para as coisas honestas, né? Para o se alimentar, para ter uma alimentação civilizada, né? Então, para essas coisas você precisa educar as virtudes. Os vícios, eles são naturais. Se você deixar, eles vão apenas crescer, certo? Então, essa ideia, né, pela qual muitas pessoas veem o mundo e as crianças, vem de Rousseau. Essa ideia de que a criança é imaculada quando nasce e, sendo assim, você precisaria deixar que a natureza dela desenvolvesse sem a contaminação da sociedade. Então, por causa disso, muitas pessoas acabam dizendo: não é tão importante assim a educação dos filhos, não é tão importante disciplinar eles. E por causa desse pensamento, gera essas situações, dessas notícias, né, que eu citei há pouco. Dessas crianças super mimadas, sem limites, que fazem o que querem na hora que querem, ainda mais com a aprovação dos pais. Então, qual que é a atitude, né, que deveria ser tomada pelos pais? A primeira ideia que tem que se ter em mente é que o pai e a mãe, os pais, de uma certa forma, eles não são amigos dos filhos, né, no sentido de que, você é meu amigo, então tá tudo bem, pode fazer isso aí. Os pais, eles devem corrigir os filhos, disciplinar os filhos e educar os filhos. Se os pais amam os filhos, eles devem educá-lo. Eles vão querer educá-lo, vão discipliná-lo. Se eles querem o bem do filho, eles vão discipliná-lo, porque veja bem, quando os filhos nascem, né, ali com o seu 1 ano, 2 anos, esse é o momento em que a criança ela precisa aprender de uma certa forma se socializar com outras pessoas de forma saudável, para que as outras pessoas queiram estar perto dele, para que as outras crianças queiram brincar com essa criança, né? E o Peterson ele vai falar o seguinte, que você deve, até os 4 anos, preparar essa criança para que ela seja socializável, para que ela seja, por exemplo, uma criança amável, né? Que as pessoas queiram estar perto dela, as crianças queiram brincar com elas, porque ele fala que a partir dos 4 anos, os amigos é a forma principal de socialização que a criança vai ter. Então, se a criança até os 4 anos não aprendeu a se comportar de uma forma que as crianças queiram estar com ela, brincar com ela, e os adultos gostem dela, né, não seja aquela criança muito mimada, que com tudo vai chorar, ou que vira a cara, que faz essas coisas. Se a criança ela não aprender a ter essa relação saudável com outras crianças e com os adultos, a partir dos 4 anos, ela vai ficar cada vez mais isolada, solitária. E isso pode ir até a idade adulta, deixando a pessoa solitária, deprimida, né? Porque ela não aprendeu a se relacionar de forma saudável e adequada com aquelas crianças no início, consequentemente com outras pessoas. Ela vai ter dificuldade de fazer amizades e de se manter, né? De manter um relacionamento saudável por longo prazo. Então você precisa preparar sua criança, seu filho, para a vida social, e principalmente até os 4 anos. Então esse é o primeiro ponto. E você deve fazer isso porque você é pai. Porque você é pai e não um amigo do seu filho, em um certo sentido. Tá? E os pais educam, disciplinam e punem quando
o filho está errado, tá? E uma outra ideia, já conectando com esse trecho, uma outra ideia que o Peterson fala é a de disciplinar e punir, né? Ele fala o seguinte: tem duas formas, basicamente, de educar os filhos. Uma é a recompensa e a outra é a punição. Quando o seu filho ele tem alguma atitude espontânea e voluntária que está de acordo com o que você quer educá-lo, então você deve dar uma recompensa. E quando ele faz algo, né, comete alguma ação que está em desacordo com o que você quer para a vida dele, com o que você quer educá-lo, você o pune. E tanto a recompensa quanto a punição devem ser proporcional à ação da criança, à ação ou omissão da criança, tá? Então, por exemplo, você quer que a criança comece a ajudar em casa, né, fazer a mesa, por exemplo. Então, você vai treinar ela. Começa a treinar ela. Por exemplo, se a criança é muito pequena, não consegue ainda levar o prato até a mesa, você começa a treinar entregando o prato para ela e ela devolve para você. Você entrega e ela devolve. Você entrega, dá um passo para trás, faz ela andar um pouco para entregar a você. E isso vai seguindo até ela conseguir chegar na mesa e fazer a mesa como você queira. Por exemplo, nesse ponto inicial que ela entregou o prato para você, ela conseguiu entregar, você faz um carinho na cabeça dela, né? Dá uma recompensa proporcional. Então, a recompensa pode ser um carinho, né, um abraço, uma palavra de afirmação. Então tem que ser proporcional ao que a criança fez. Por outro lado, se a criança, digamos, ela está em algum lugar, não sei, seus 4 anos, 5 anos de idade, está em algum lugar e começa a estar em um local público, por exemplo, num restaurante, e ela começa a gritar, fazer alguma coisa, né, jogar algumas coisas no chão. Para algumas crianças, uma palavra firme vai fazer elas parar. Para outras, talvez você vai precisar dar um pequeno beliscão ou dar um peteleco na mão dela para que ela consiga dizer, opa, né, eu não posso ir a partir disso que eu fiz. Então ela acaba parando ali de fazer aquilo. Então você pune ela para que ela entenda que aquilo não deve ser feito, tá? As crianças, elas não têm informações sobre o mundo, elas não têm o controle total dos seus instintos naturais, ser humano, dos seus sentidos. Então ela começa a querer testar os limites dos ambientes. Ela está em casa, ela vai querer ver o que ela pode fazer, ela não sabe o que ela pode e o que ela não pode. Então você deve educar a criança no que é o certo, no que é o errado, no que ela pode fazer naquele ambiente e o que ela não pode fazer. E quando ela faz algo que não pode, né, repetidamente, se deve colocar um limite. E o limite é a punição. Às vezes, um olhar, a criança vai entender. Às vezes vai precisar você falar, né, de uma forma firme. E às vezes vai precisar, né, dar um beliscão aqui, um peteleco acolá, para que a criança ela entenda os limites. Porque se você não fizer isso, a alternativa disso é bem pior. A alternativa é criar uma criança mimada, fraca e não sociável, antissocial. Isso vai trazer muitos problemas para ela, vai fazer ela fracassar em muitas áreas da vida dela. Então, se você o ama, você vai disciplinar seus filhos, tá? E o Jordan Peterson ele fala justamente isso, né? Você quer que o seu filho se dê bem na vida, tenha sucesso, né, em muitas áreas da vida? Você precisa educá-lo, você precisa discipliná-lo. E ele coloca alguns princípios, né, para essa educação, para essa disciplina que você tem que dar aos filhos. O primeiro princípio é o seguinte: limite as regras. Limite as regras por quê?
Porque se você colocar regra demais, as crianças elas não vão aprender a respeitar aquelas regras que são mais importantes. Então, dependendo da idade, se é uma criancinha mais nova, você coloca algumas regras, por exemplo, não morder, não bater, não chutar, a não ser em legítima defesa, né? Não pegar alguma coisa escondida, esse tipo de coisa. Então, você coloca as mais importantes que tem. Limite as regras, certo? E o segundo princípio é o seguinte: use a força mínima necessária para disciplinar a criança. Então, se a criança desobedeceu uma dessas regras, tente usar a força mínima necessária. Se um olhar firme basta, então use o olhar firme. Se o olhar firme não bastou, você precisou falar mais alto com a criança e resolver o problema, resolveu. Entende? Então use a força mínima necessária. Tá? Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é o seguinte: ele fala que os pais devem sempre estar juntos, um ajudando o outro, um monitorando o outro. Por quê? Porque ele fala que é fácil para os pais, de uma certa forma, começar a deixar de gostar dos filhos. Ou ser cruel com os filhos, né? Ou bater demasiado no filho. Então, para que isso não aconteça, ele fala que é muito importante que os pais estejam juntos. Porque às vezes um pai ou a mãe, um dos pais, está passando por algum problema emocional, às vezes problema financeiro ou no trabalho, e determinado dia aquela pessoa sofreu muito ali no trabalho, de uma certa forma, pegou um trânsito horrível, chegou em casa muito estressado, o filho ultrapassa o limite exatamente naquele momento, e o pai ou a mãe pode perder a cabeça e acabar agredindo o filho ou falando algo que não deveria, e isso causar problemas para o filho, né? Danos para o filho. Então é importante que o pai e a mãe estejam sempre um monitorando o outro e um ajudando o outro para não sobrecarregar apenas um deles. Tá? Esse é o terceiro princípio, tem mais dois. O quarto princípio é o seguinte: o pai e a mãe devem entender que você tem uma capacidade real de ser cruel, de ser ressentido e da maldade. Você tem a capacidade de ser mal. Né? Você deve compreender isso, porque isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, quando você compreende que eu posso ser cruel com meu filho, essa é uma capacidade, isso é uma potência. Se eu posso ser cruel, eu posso me ressentir dele, eu posso deixar de gostar dele, então você vai traçar estratégias para que isso não aconteça. Mas já é um passo importante você tomar conhecimento dessa sua capacidade. Esse é o quarto princípio. E o quinto e último princípio, ele fala que os pais devem agir como representantes do mundo real para os filhos. Então você não deve ser o amigo, né? Aquele amigo que tá tudo certo, pode fazer isso. Você não deve ser esse amigo do seu filho. Né? Independente do que você faça, tudo bem. Você deve ser o representante do mundo real. Com compaixão, com cuidado, mas mesmo assim um representante. Ou seja, você vai ter que colocar dificuldades para o seu filho ultrapassar. Né? Você vai fazer com que ele crie resiliência, crie força. E para isso você vai ter que colocar dificuldades, você vai ter que punir, você vai ter que colocar regras para que ele se desenvolva e cresça, né, e se fortaleça. O Jordan Peterson ele traz a história da Bela Adormecida, que tem a princesa Aurora e os pais delas, são os reis. Vai fazer um batizado e convida as fadas, convida ali o pessoal, mas não convida a Malévola, né, que é como se fosse a rainha do submundo. Ou seja, do que é perigoso, do que é mal. E quando eles fazem isso para proteger a filha, quando eles cercam ela de toda bondade, sem nenhum elemento de dificuldade, sem nenhum elemento de perigo, na verdade, ele faz com que a filha cresça de uma certa forma fraca, né? Sem forças, sem esperteza, sem,
sente a virtude da estratégia, né? De conseguir resolver as coisas, de resiliência. Então a filha cresce de uma certa forma fraca, porque os pais superprotegeram ela. Então a superproteção dos filhos, né, isso de superproteger, não deixar, por exemplo, a criança andar de skate, ou às vezes subir aqui em alguma coisa, né, que não é tão alta. Os meninos gostam mais de fazer isso. Quando você superprotege os filhos, na verdade você está fazendo mal para os seus filhos. Você está criando filhos fracos, filhos que não vão conseguir lidar com os problemas da vida real. Então é importante ter esses elementos de dificuldade e de disciplina na vida das crianças, se você quer o bem delas, tá? Então esses são os princípios que o Jordan Peterson dá e essa é a ideia. Se você quer que os seus filhos se deem bem na vida, tenha bons relacionamentos, consiga ter sucesso, né, em várias áreas profissional, você vai ter que discipliná-los, ter que educá-los, fazer com que eles se desenvolvam, né, nas virtudes, a virtude da constância, da paciência, da perseverança, resiliência, da compaixão, da misericórdia, do amor. E todas essas virtudes têm a necessidade de um treinamento nelas. As crianças precisam ser treinadas nessas virtudes para que elas se desenvolvam. Porque o natural, como nós falamos, são os vícios, né? São os erros. E a criança que está furtando hoje e os pais estão concordando com isso, não, está tudo bem, não tem problema, não pune o filho por isso, isso vai com o tempo crescer e futuramente pode produzir um ladrão, né, uma pessoa que vai furtar as outras, não às vezes roubar, né, com mão armada, mas vai furtar, vai se aproveitar dos outros, vai às vezes ser desonesto em várias situações, né, financeiramente, no trabalho ou de outras formas. Então nós precisamos ser educados e precisamos educar nossas crianças nas virtudes. Tá? É essa a ideia da quinta regra do livro 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson. Tá? Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Porque é possível deixar de gostar dos filhos. E se você ama seu filho, você não vai querer que isso aconteça. Quer deixar de gostar dele? É se ele faz algo, comete determinados erros frequentemente e você não os corrige, e isso começa a se acumular e você começa a ressentir seu filho. Seu filho não se educa, corre, derruba as coisas e grita e você tá tudo bem, nunca educa seu filho, mas isso vai gerar ressentimento em você. E se você deixa de gostar dos seus filhos, quem dirá as outras pessoas? Quem dirá as outras crianças? As crianças, as outras pessoas vão odiar seus filhos, não vão recebê-los bem em casa, não vai ensinar seus filhos algo de bom, porque seu filho é um monstrinho e ele não foi disciplinado por você, não foi educado. Então, se você não quer que isso aconteça com seu filho, eduque-os, discipline-os, certo? Então, essa é a regra. Finalizamos por aqui. Eu peço, por favor, que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os pais que vocês conhecem, com as pessoas que vocês sabem que têm filhos ou querem ter filhos. Compartilhem o vídeo, ajudem no algoritmo, curtam o vídeo, comentem e falem aí se vocês já viram alguma dessas notícias ou algum caso parecido, né, de uma criança estar com uma mãe ou com um pai e a criança fazer birra em público ou querer tomar o assento de alguém no ônibus ou no avião ou querer tomar o celular da outra pessoa para jogar. Me contem aqui nos comentários se vocês já viram esse caso. Algum desses casos, né? E para finalizar, eu vou deixar o link na descrição do livro Jordan Peterson e também do meu e-book que eu criei. Se você tem problemas com vício em pornografia, eu criei um playbook na qual eu
falo de várias estratégias que você pode tomar para conseguir vencer esse vício. Eu explico o que é o vício, como funciona e também como você sai dele. Então eu vou deixar aqui embaixo também esse link. Se você tiver interesse, é só clicar e adquirir. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo, até a próxima regra.